Tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro episódio do meu podcast. Sim, também entrei no universo do podcast. Não peguei o coronavírus, mas aparentemente eu peguei o CoronaCast. Então agora estamos indo aí nessa aí do podcast. Eu não sei como tá o áudio, mas provavelmente deve estar ruim, porque eu estou gravando no microfone do meu fone. Então o fone é da Apple, mas o celular é da Motorola. Então provavelmente essas duas combinações não vai dar certo. Mas peço perdão porque ainda não tenho a estrutura para fazer um podcast de qualidade. Mas daqui 2 anos, quando eu tiver o patrocínio, você vai ver que vai estar top. Então, ou você escuta tudo até daqui 2 anos, ou você para de ouvir agora e daqui 2 anos você volta e pode começar a escutar que vai estar com uma qualidade boa. Então, seja bem-vindo ao primeiro episódio. Esse episódio vai ser mais para explicar mesmo como vai funcionar esse podcast, por que tem esse nome, como que vai ser. Então eu queria falar que o nome André Otávio Podcast não foi a minha primeira opção. A primeira opção minha foi André Otávio Experience, igual do Joe Rogan, mas eu acabei que mudei de última hora. Eu vou explicar por que eu ia colocar esse nome, porque Experience, para quem não sabe, para quem não fala inglês, eu vou dar uma aula aqui agora, hein? E nem vou cobrar, hein? Então aproveita. Experience significa experiência. Então, experiência tem dois significados e eu vou ler aqui porque senão eu fico perdido. Experiência. O primeiro significado é conhecimento ou aprendizado obtido através da prática ou da vivência. Ou seja, é as coisas que é tipo sentido, as coisas que é sentido, é experiência de vida, experiência de trabalho. Então eu acho do Joe Rogan, a experience dele é desse tipo de coisa, que ele compartilha com os convidados dele, é esse tipo de experiência. Mas o outro significado dessa palavra é o quê? Vou ler aqui de novo que eu não lembro. É teste feito de modo experimental. Então é tipo prova, experiência científica. Então é esse tipo é tipo um teste, sabe? Então esse podcast é meio que um teste. Então eu queria colocar esse nome, só que daí eu também achei que ia ficar muito na cara que é igual, né? Mas resolvi não fazer isso. Apesar de que tô copiando um monte de outro podcast. Vou beber uma água aqui que tô falando demais. Apesar de que eu tô imitando todos os outros podcasts, não copiei o nome do Joe Rogan, mas copiei todos os outros, porque a ideia desse podcast eu tirei do Bill Burr. Então eu vou só ligar aqui e começar a gravar, não vou editar nada. Eu vou soltar o áudio. Tô gravando aí do carro, então já imitei o Afonso Padilha. Esse nome, apesar de eu não ter copiado o Joe Rogan, é igual ao do Maurício Meirelles. O dele é Maurício Meirelles Podcast. Então tá tudo copiado. O que você vê é uma junção de tudo. Eu li aquele livro Roube como Artista, então eu tô fazendo meu trabalho de roubar como artista profissional. Mas o motivo mesmo de eu ter feito esse podcast foi por dois motivos principais, que foi o primeiro é porque eu sou bem tímido. Quem me conhece está ouvindo o podcast sabe que eu sou bem tímido. Eu consigo conversar com as pessoas e tal, mas tipo, numa conversa assim, eu não sou de falar muito. Então, acho que se eu criar o podcast, vai ajudar eu a me soltar um pouco mais, a falar um pouco melhor. E, e, e também minha dicção é bem ruim, acho que vocês já perceberam até aqui. Algumas palavras eu falo bem errado, eu falo rápido, então algumas palavras saem erradas. Então, eu tô tentando falar para ver se eu consigo melhorar isso. E eu acho que a melhor coisa. E agora eu tô repetindo um monte de coisa aqui para ver se um dia eu fico bom. Para falar besteira com propriedade. E o outro motivo é que agora a gente está vivendo no meio de uma pandemia, né? E não sabe quando vai terminar. Já faz 5 meses, eu acho, 5, 6 meses que a gente está praticamente preso dentro de casa. Então, a gente que é humorista, eu falo a gente assim, mas é só eu, né? Não sei o que você faz da vida, você que tá ouvindo aí, mas no caso eu falo eu, né? Mas a gente que é humorista precisa manter a cabeça ativa, continuar escrevendo, apesar de não ter show, tem que continuar escrevendo, continuar manter a cabeça rodando, né? Pensando nas coisas. E como eu não tava fazendo nada, eu achei que se eu criasse podcast, ia ajudar eu a escrever, a falar aqui, a pelo menos ajudar a pensar nas coisas, pensar em piada. Então eu vou ficar aqui falando aqui, se aparecer alguma piada eu paro para escrever. Se eu escrever alguma coisa antes eu testo aqui para ver se é bom ou não. Eu só ponho para fora para ver se funciona. Então esses foram os dois principais motivos que eu fiz esse podcast, por causa disso.
E a gente tá no meio de uma pandemia aí, vivendo no coronavírus, que é o pior vírus desde da gripe, que eu tava com gripe esses dias aí, eu falei, coronavírus ou é gripe? Era gripe, eu acho. Então, estamos aí vivendo no meio de uma pandemia muito doida. E não tá tendo show de stand-up. Não tava, né? Agora tá tendo alguns. Voltou a fazer, voltou. Alguns lugares estão abrindo show. Não aqui perto onde eu moro, não no interior de São Paulo, mas alguns outros lugares estão abrindo. Tem gente fazendo show em drive-in, que é uma loucura, loucura, loucura. É tipo fazer um podcast ao vivo, com gente vendo, mas que não tá dando risada. Então é tipo um doido. Uma pessoa que faz stand-up já é uma pessoa meio perdida da cabeça já. Porque ela sobe num palco com um monte de desconhecido e fica falando um monte de coisa. Só que tem a risada. Então isso diminui um pouco. Agora, se você é doido, subir num palco para falar para um monte de carro e ninguém vai te ouvir, é muito pior. Mas também se você falar dentro de um. Porque eu tô dentro do carro agora. Tô dentro do carro e falando sozinho. Isso é pior que o Darevin. Porque pelo menos o Darevin eles estão ganhando dinheiro. E quem tá assistindo tá ganhando o quê? Não vou nem falar porque eu não sei quem que tá ouvindo esse tipo de podcast. Então eu vou falar pra manter a classificação livre. Mas tá entendendo o que eu tô falando, né? Então, quem tá no palco tá falando sozinha pros carros. Eu tô falando do carro. Então é uma coisa muito complexa aí que isso aí nem Aristóteles conseguia resolver esse tipo de problema. Mas como não tá tendo show, eu não encaro fazer esse tipo de show, até porque ninguém me convida. Mas se me convidasse, eu ia falar, depende de quanto você vai pagar. Porque eu tô falando sozinho no carro, eu falaria sozinho pra um carro, sem problema nenhum. Mas tinha que ser um dinheiro bom, viu? Que também sair daí, pegar coronavírus, falar sozinho e não ganhar um dinheiro bom, nem saiu de casa. Não, mentira, eu saio sim. Mas voltando aqui pro foco. O que eu tava falando? De stand-up. Que não tá tendo stand-up, mas hoje eu vi um vídeo do Mark Normand. Ele soltou um vídeo no canal dele. E o que ele tá fazendo? Stand-up no parque. Eu não sei se é no Central Park, lá em Nova York. Mas ele tá fazendo tipo num parque. Tem um parque com um monte de gente. E aí junta um grupo de pessoas assim. E aí ele vai lá e fala para essas pessoas. Sem microfone, ao ar livre. Um monte de gente em volta. E dá pra ver pelo vídeo que é desesperador. Desesperador. Ele fez 3 shows. Acho que foi 3 shows no mesmo dia. E aí, tipo, era 3 lugares diferentes, mas no mesmo parque. E ele fez o primeiro show e foi bem ruim. O segundo foi ridículo. O terceiro foi uma bosta. E ele falou que foi muito ruim esse show. Por causa que não tem como dar certo. Como é que você faz um show numa praça pra, sei lá, 15, 20 pessoas sentada na grama, com máscara, uns doidos atrás pulando corda e dançando lambada e fazendo yoga e zumba e música, e você debaixo de uma árvore falando um monte de piada com a máscara na cara? Porque acho que não podia ficar sem máscara no parque. E quem faz esse tipo de show? Isso aí é pior que drive-in, eu acho. Pior que podcast dentro do carro, falando sozinho. Pior que falar sozinho é falar pra um monte de doido sentado no chão com a máscara no meio de uma praça. Eu acho. Será que ele tava ganhando dinheiro pra isso? Eu acho que não, viu? Mas rendeu um vídeo legal e tá lá no canal dele do YouTube. Tô pensando em legendar. Tem 4 ou 5 minutos o vídeo só. Seria bem interessante pra trazer pra galera aqui do Brasil. Vou pensar nisso, talvez eu legende. Se você vê no canal Comédia com Legenda, que é o meu canal do YouTube, que eu legendo vídeo, que você vê que eu não sou criativo nada pra nome, né? Porque o meu podcast é um meu podcast e é um podcast. Então chama André Otávio Podcast. E eu tenho um canal no YouTube que é vídeo de comédia com legenda. E o nome do canal é Comédia com Legenda. Olha só, eu não tenho criatividade nenhuma. Não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Quer dizer, tô gravando podcast dentro do carro sozinho. É isso que eu tô fazendo, por enquanto. Mas, voltando pro stand-up, eu tô sem fazer show. Então, tô aqui falando, tô aqui tentando pensar em alguma coisa, pensar em ideias. Já queria fazer esse podcast antes, mas
igual o stand-up, não tem pra que eu fazer o podcast. Porque provavelmente não tem ninguém ouvindo agora. Eu tô falando sozinho no carro pra colocar na internet pra ninguém ouvir. Então isso é mais besta que. Não sei o que é. O que pode ser mais besta que isso. Mas que não tem nada. Mas eu tô aqui falando sozinho dentro do carro pra colocar na internet pra ninguém ouvir. Então, queria fazer isso antes, mas como não tem ninguém pra ouvir, não fiz. Acabou que eu precisei fazer por causa de motivo de força maior, tive que fazer esse podcast. Agora eu tô aqui falando sozinho pra ver se eu consigo desenrolar e falar sozinho igual o Bill Burr fala e querer ser engraçado igual ele. Não me comparando a ele, mas não me comparando a ele. Quem se compara o Bill Burr, velho? Então eu tô aqui fazendo esse podcast aqui. Vou falar mais ou menos qual que é a minha ideia para fazer não esse episódio, mas todos os outros episódios. Vai ser, eu vou começar a gravar aqui e ficar falando igual eu tô falando agora, mas eu vou ver se eu consigo trazer, não é quadro, mas tipo, é porque toda semana eu leio pelo menos um livro diferente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse livro que eu li, vou vir aqui falar, desenrolar sobre o livro, talvez se o livro foi bom, se o livro foi ruim, o que que eu aproveitei do livro, o que que eu não aproveitei, o que que eu achei do livro. Não que vocês se importam com isso, mas vou aqui ficar falando mesmo assim. E o que que eu vou fazer também? Eu vou pegar notícia, vou ver se eu pego notícia também, algumas notícias aleatórias, tá comentando notícia, é, não sei se vou pegar notícia famosa, porque, tipo, polêmica, assim, porque eu não mexer com essas coisas aí. Às vezes, também minha opinião aí pode ser tirar, tirada fora de contexto e eu parecer um babaca. Que não tô falando que eu não sou também, mas é que eu não quero que ninguém perceba isso. Então eu vou pegar só notícia boba de briga de vizinho e chute dos meninos no portão do vizinho chato e furou a bola e chamou a polícia. E deu ruim lá que a polícia cobrava com a bola dos meninos. E vou pegar também coisas que eu assisti, que toda vez eu tô assistindo alguma coisa diferente. Então eu vou pegar essas coisas que eu assisti aí nesse mundo da internet e da comédia. Então eu vou vir aqui, vou ficar falando o que é bom, o que eu indico, o que eu não indico. Se você compensa você assistir, se não compensa você assistir. E tudo que eu achar que devo ser compartilhado, eu vou compartilhar aqui. Então é isso. Ah, e tem outra coisa também que eu pensei em responder, igual o Bill Burr, tô imitando ele mesmo, responder umas perguntas, mas tipo, não é responder pergunta, é vocês me mandam problemas, tipo assim, meus vizinhos estão fazendo festa toda semana e eu tô com medo dessa festa me contaminar de alguma forma por causa de coronavírus ou por causa de barulho, sei lá. Então você me manda um problema que eu vou responder achando uma solução. Talvez faça sentido o que eu fale, talvez não faça sentido, talvez eu viaje demais, talvez eu viaje de menos, talvez eu te ajude, talvez eu não te ajude. Mas você manda esse problema para mim e eu mando a solução para você. E o que eu pensei é PPP, que é Pergunta pro Podcast, apesar de não ser uma pergunta, é PPP, Pergunte pro Podcast. E aí que no caso é para mim, né? Que é pro podcast, que foi só para que eu achei bonitinho, PPP. Então, manda lá no meu Instagram, @andreotávio, manda lá, manda PPP e manda sua pergunta, sei lá. No Facebook, que é André Otávio, @André Otávio, você acha também, PPP, não sei o quê. Ou meu WhatsApp, porque se você tá ouvindo isso aqui, provavelmente você me conhece e provavelmente você tem meu WhatsApp, então pode mandar a pergunta. Se você quiser, eu falo o seu nome, se você quiser, eu não vou falar. Provavelmente eu não vou falar de ninguém, mas manda lá no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, para me responder isso aí. Ah, e também tem uma opção, eu não sei onde você está ouvindo isso, mas eu acho que tem uma opção de você mandar áudio no player de podcast. Vê aí na descrição aí do episódio, que eu acho que tem esse link para mandar áudio. Se tiver, você manda. Se não tiver, você manda em outro lugar que eu vou. E se ninguém mandar nada, esse quadro vai ser cortado oficialmente por mim. Porque eu que mando aqui e é isso que eu faço. Aqui não é democracia,
Aqui é. Esqueci a outra palavra que quando não é democracia. É ditadura, lembrei. Aqui não é democracia, é ditadura. E eu vou beber mais um gole da água, porque ficar falando dá sede. E deve ser por isso que eu não falo muito. Bebi minha água. Vou também. Queria falar por que eu tô fazendo um podcast, que eu já falei mais ou menos. Mas o podcast é legal, porque eu vejo bastante podcast igual o stand-up. Porque você pode. Tem gente que assiste muito stand-up. Não precisa nem assistir muito, mas assiste bastante. Assiste um tanto. Um tanto. Assiste bastante, vai. E aí acha que pode fazer. Mas não é assim, não é porque você assiste que você pode fazer. Então tem gente que confunde isso. E é claro que tem livro de técnica para fazer stand-up, tem pessoas que ensinam, tem professor de comédia, tem várias videoaulas aí, um monte de coisa que você consegue achar pela internet disponível para você aprender a fazer stand-up. E só que o único jeito de fazer stand-up é claro, esse tipo de coisa ajuda você a assistir, você consumir, você ler livro, você ver videoaula, até alguns podcasts sobre comédia você acha. Então é claro que isso ajuda, mas o único jeito de aprender a fazer mesmo e ficar bom nisso é fazer o quê? Subir no palco e fazer, não no drive-in, nem no carro, mas no palco de um comedy club, de um bar, de um teatro, você sobe no palco, você fala, a galera ri, na hora você já sabe se a piada é boa, se a piada não é boa. Então é uma coisa que você só subindo no palco e só repetindo e só fazendo várias vezes você consegue ficar bom. Então, esse é o ciclo do comediante stand-up, que é subir no palco e escrever, e subir no palco e escreve, e sobe no palco, e sobe no palco e escreve. E aí vai nisso aí, quando você vai ver, você já tá lotando teatro e, e, e lotando o outro teatro também. E o podcast, eu acho que o podcast é igual, porque tem muito podcast agora. Aqui no Brasil, tá começando a ficar forte. Só que lá nos Estados Unidos lá já é bem forte o podcast. E eu não sei se tem, tipo, livro, igual para stand-up, que tem livro de podcast, que tem videoaula de podcast, professor de podcast. Não deve existir isso, pelo menos não que eu saiba. Mas o podcast eu acho que é a mesma coisa, porque se é a mesma coisa, né? Porque a mesma nem existe, eu acho. Mas é a mesma coisa porque você faz e grava e fala e vê o formato e vê como vai fazer e vai modelando o formato e tal, o tanto de tempo, o quadro, sei lá o que você faz no seu podcast, mas você vai acertando aos poucos. Apesar de não ter a resposta imediata igual tem no stand-up, mas é uma coisa que você vai fazendo e você vai acertando. Então acho que tem essa semelhança no stand-up e no podcast. Então, como não está tendo stand-up, eu estou fazendo podcast. Quando voltar ao stand-up, eu quero continuar fazendo podcast. Eu espero continuar, porque se for do jeito que eu estou pensando que vai ser esse podcast aqui, vai ser bom para mim. Apesar de que tudo que eu pensei é que não vai ter ouvinte. Se você está ouvindo isso aqui, se é um milagre, se é fora da curva, você já é especial. Eu tô te falando igual o coach agora que fala assim: se você chegou até aqui é porque você é especial e tem um mundo inteiro pela frente. Então, fica comigo até o final do episódio e no próximo também. Mas, nada a ver. Eu viajei agora. Mas voltando aqui na realidade do podcast com stand-up, que é fazendo e acertando aos pouquinhos, vai ficando bom. É, eu vejo essa mentalidade que quem fala bastante é o Joe Rogan, que eu escuto bastante o podcast dele, e ele fala que o único jeito de fazer é você fazer. Você mete a cara, você faz, você vai percebendo. O dele é mais de entrevista, não. É meio de entrevista, então é diferente do jeito que eu tô fazendo aqui. Mas ele falou que ele foi descobrindo aos poucos como fazia e tal. E tipo, 10 anos depois, o cara é o maior podcast, eu acho que existe. Tem um contrato milionário, que esse é um dos motivos também, porque o dele deu certo com esse nome, o meu ia dar certo também. Porque André Otávio Experience já vem aí com o nome pronto. Que o Joe Rogan tá aí agora, fez um contrato com o Spotify de 100 milhões, né?
Até onde eu sei é 100 milhões, tem gente falando que é 150, já vi gente falando que é 200 milhões, mais 200 milhões de dólares, não sei quanto que é, mas convertendo para o Brasil isso dá é, 100 milhões, o dólar tá 5, isso dá 2 bilhões de reais aqui no Brasil, então aqui ele já seria bilionário, e se eu começasse com um nome igual, pelo menos um 100zinho eu ganhava aí, 100 real, não vai não, 100 real? Não? Tudo bem então. Mas imagina, 100 milhões de reais. Se fosse 200 milhões de dólares, 200 milhões, 5 reais, não. 5 bilhões. E vai dar 5 bilhões de reais só pra fazer um podcast. Meu amigo, isso aí dá 2 meses fazendo show. Mas voltando aqui, semelhança do podcast com o stand-up é isso, que você vai, vai construindo aos poucos, você vai modelando, vai acertando o jeito que vai fazendo e tal. E eu espero acertar isso, eu não sei se tá ficando bom, se não tá ficando bom, se vai ficar bom, se não vai ficar bom, se eu vou continuar, se eu não vou continuar. Espero continuar e se ficar bom, daqui 2 anos você tá sabendo já que eu vou fazer um contrato e eu vou ganhar um microfone e uma caixa de som e um carro novo, porque eu tô gravando dentro de um Celta, não tem espaço para mim meu celular aqui dentro. Tá bem difícil ficar nós três aqui, eu, meu celular e o fone. E então, espero ganhar um carro também. Gugu, não, Gugu não, Gugu já foi já, né? É, Deus o tenha aí, Gugu. Paz. E falei errado também, que é o Luciano Huck, né? Que é ele que dá carro, reforma o carro. Se for reformar um Celta e virar um Corsa, também já tá valendo já. Que é melhor que nada, né? Mas eu também não sei, que eu tava pensando aonde eu vou divulgar isso aqui, que eu também não sabia se eu ia divulgar ou não. Falei, será que eu divulgo? Só que se eu divulgar, eu fiquei pensando, se eu divulgar, ninguém vai ouvir. Se eu não divulgar, quem que vai ouvir? Menos de ninguém. Menos de ninguém é o quê? Menos do que de nada. Menos zero é zero, um é um. Menos que zero é menos um. Eu ia ficar devendo ouvinte. O Spotify ia pagar para mim sair do Spotify. Então, eu tô pensando e eu acho que eu vou divulgar sim. Só que eu não fique divulgando toda vez que sair um episódio. Talvez eu divulgue um ou outro só. Porque também não ficar enchendo o saco da galera pra ficar entrando aqui. É, mas eu também tô meio fora das redes sociais. Eu acho que vai fazer um mês. Não sei exatamente, um pouco mais de um mês. Que eu tô fora das redes sociais. Tô entrando uma ou duas vezes por dia só para responder alguma mensagem, alguma notificação, mas estou evitando entrar. Eu entro também para postar, para divulgar os vídeos que eu posto no YouTube. Então eu entro mais para isso mesmo. Entro, posto e já saio, nem fico lendo comentário, não vejo mais o fico vendo feed, não vejo mais relacionado. Às vezes eu vejo um story ou outro de algumas pessoas, mas bem difícil também, porque eu achei que a rede social tava fazendo mal para mim, porque a gente tá vivendo no meio de uma pandemia, então tá todo mundo em casa, todo mundo com internet. E qual que é o passatempo da galera? Ficar compartilhando merda. Então eu pensei, pra que que eu vou ficar vendo? Porque eu não ia compartilhar nada. Pra que que eu ia ficar vendo os outros compartilhando um monte de besteira? Então eu falei assim, o que? Eu vou ficar fora. O que é meio diferente, porque todo mundo que depois que começou a pandemia e teve que ficar de quarentena e fechou tudo, a galera aumentou o uso da rede social. Eu diminuí. Por quê? Porque eu sou contra. Sou fora da curva, né? Que fala. Não, não é fora da curva. Eu sou antes todo mundo. Se todo mundo vai pra lá, eu vou pra cá. Porque qual a chance de dar certo no meio de todo mundo? Nenhuma. Agora, qual a chance de dar certo sozinho? Muito grande. De dar errado também, mas de dar certo eu também. Então tem que ver se vale a pena aí. Então, por isso que eu saí das redes sociais. Eu já tinha diminuído bastante, mas mesmo assim eu achei que, mesmo assim, eu achei que ficou, tava muito pesado. Acho que essa é a palavra, pesado. Tava pesado entrar no Facebook, entrar no Instagram, porque é só notícia ruim só. É só coisa ruim, não tem nada de bom. Só coisa ruim.
compartilhando e gente morrendo, e, e gente morrendo, e gente quase morrendo, gente que quase morreu, gente que vai morrer, que tá pra morrer, gente que não, não tem nenhuma notícia boa. Eu falei, pra que eu vou ficar vendo isso aí? Aí nessa quarentena só aumentou. Aí eu falei, quer saber? Vou dar um tempo dessa rede social, vou ficar um tempo fora, então eu só tô entrando pra compartilhar alguma coisa ou outra, entrando pra o vídeo, né? Geralmente é os vídeos que eu posto no YouTube do canal Comédia com Legenda. Eu posto lá peraí que eu vou beber água de novo aqui, que eu tô ficar falando aqui também, não, com a garganta seca não dá certo, né? Então eu tô fora das redes sociais, não sei muito bem o que tá acontecendo. Não tô sabendo muito da notícia também, que eu não assisto jornal. Eu vejo jornal, eu já nem paro pra ver, eu fico mais. Mas, tipo, eu também não tô por fora, porque notícia. Quando a notícia é pra chegar, ela chega. Igual aquela explosão que teve em Beirute lá. No mesmo dia que aconteceu, no mesmo dia eu vi o vídeo, eu vi foto, eu fiquei sabendo de tudo, mesmo sem entrar no Instagram, mesmo sem ver nada no YouTube, mesmo sem entrar no Facebook, porque no WhatsApp, no jornal, apesar de eu não assistir, a televisão fica ligada e eu fico escutando às vezes. Não por querer, né, mas é porque a televisão tá ligada já. Então eu escutei o acidente, no WhatsApp eu recebi um monte de vídeo, um monte de imagem de vários lugares diferentes, de grupo, então uma hora vai chegar a notícia. E coronavírus também, que se a notícia é muito ruim, chega aqui que esses tempos aí, faz pouco dia que chegou a 100 mil mortos no Brasil, e isso é bem triste, 100 mil pessoas morreram, tipo, apesar de eu não ter entrado em nada, não ter visto nada, eu sei desse número, porque tá em todo lugar, então vai chegar uma hora para mim. Então é bem ruim também, porque, e também, só tem notícia ruim agora, quase, pouquíssima notícia boa, e pra que eu vou ficar procurando notícia ruim, né? Então, o que que eu fiz? Eu saí da rede social, eu tirei um dia, pelo menos, da semana, eu vejo uma coisa ou outra sobre o coronavírus também, para ver como é que tá, se o cientista descobriu alguma coisa diferente, se como é que tá indo a evolução como é que fala? Das vacinas, como é que tá a evolução das vacinas. Então, eu fico nessa aí de uma vez, pelo menos, da semana, um dia de semana, eu tiro um tempinho para continuar vendo, eu vejo esse negócio do Atila. O Atila também que mostra os gráficos lá e quando você vai ver o gráfico o gráfico dele, o que sobe é de morte e o que diminui é de vida salva, que só diminui vida salva. Que é mais gente morrendo e menos gente vivendo. Tudo isso acontecendo de uma vez só. Mas o Atila, eu gosto muito do trampo que ele tá fazendo, porque ele explica muito bem as coisas e ele fala com propriedade, ele tem embasamento, eu não sei se essa palavra existe ou se essa é a palavra mesmo, mas ele sabe o que ele tá falando porque é a especialidade dele. Eu tava vendo também esses dias, eu tava pensando esses dias que eu tô falando muito rápido, né? Então, esse é um problema meu, eu fico falando muito rápido. Tem que parar com isso, tem que dar mais pausa. Por isso que eu fico bebendo água toda hora. Caramba. Mas voltando pro Atila. Eu, o Atila tá fazendo um puta trampo foda. Não era pra falar foda, que aquelas coisas é livre, né? Agora é 10. 10 anos, se tiver menos de 10 anos, não ouve esse podcast, é problema pra mim. Mas o Atila, ele tá fazendo um trampo muito da hora. E eu já vi algumas pessoas fazendo piada com ele. E fazendo a piada com ele, diminuindo o trampo dele. Não diminuindo, mas meio que falando que ele era pessimista e tal. E nesse sentido, assim, da piada, não, não usando ele como alvo, mas meio que zoando ele, colocando o que ele tá fazendo como negativo. E eu tô querendo escrever, eu tava com algumas ideias já, eu anotei algumas coisas, mas eu não vou falar aqui agora, porque também que é um negócio que tá na metade e eu não quero colocar na metade aqui e não vou colocar na metade. Mas eu queria fazer a piada colocando ele não como alvo, mas não como a salvação também, mas colocando ele entre essas duas coisas, sabe? Não abatendo nele, mas também não endeusando, será que essa é a palavra? Não, não dando muita moral, mas também não tirando a moral dele. Mas achar alguma coisa no meio
Porque também muita gente vai fazer. Eu tava pensando, muita gente vai fazer piada com ele, com o nome dele, porque o nome dele ficou muito forte. Porque ele deve ser um dos principais nomes para divulgar tudo sobre o coronavírus. Então, eu acho que muita gente vai fazer piada com ele, e todo mundo que for fazer a piada com ele vai levar ele como um alvo, falando do jeito que ele fala, dos gráficos e tal. E eu queria, porque eu acho que uma hora vai esbarrar nesse tema de falar do Átila. Então eu queria ir meio diferente. Se eu for escrever sobre o coronavírus, eu estava pensando nisso também. Não sei se eu quero escrever sobre o coronavírus. Eu queria usar o coronavírus como pano de fundo, mas falando de outra coisa e não falar sobre o coronavírus. Mas se eu for falar alguma coisa sobre o coronavírus ou usar o coronavírus como pano de fundo, alguma hora vai surgir o Átila. Porque o nome dele está muito forte e para fazer uma referência vai ficar conhecido, todo mundo vai. Peraí que eu vou beber água aqui. Vou beber água de novo. Esse podcast podia chamar Tomando Água, porque eu tomo água no palco e tomo água no podcast. Então, Tomando Água, esse podia ser um bom nome. Se mudar, de repente mudar o nome para Tomando Água, você já sabe por quê. Porque eu tomo muita água. Mas voltando ao bagulho do Átila, que eu acho que todo mundo vai fazer piada usando ele. Então eu queria ser meio que sair dessa. Não, não, não. Vocês entenderam, né? Eu acho. Eu espero. É, já tô meia hora, 32 minutos quase falando aqui. Não sei quanto tempo vou fazer de podcast por episódio. Esse podcast aqui, esse episódio quer dizer, é, eu não escrevi nada, não preparei nada. Eu só tô falando mesmo que eu queria compartilhar essas coisas aí que eu falei, explicar mais ou menos como eu tava pensando no formato do podcast. Então vai ser isso que eu vou ligar, vou começar a falar, não vou editar nada. E vai ficar eu bebendo água, vai ficar eu pensando. Às vezes vai ficar um silêncio que eu tô pensando o que eu tô falando, se faz sentido ou não, e se vale a pena continuar falando. E eu tô cansado porque eu falo muito rápido. Tem que parar com isso, tem que falar mais devagar. Vou tentar falar mais devagar agora. Eu vou falar mais devagar. Eu não consigo falar assim. Vou voltar ao ritmo que eu tava, porque é o ritmo da minha vida. Frenético. Caramba. Deixa eu ver se eu falo mais alguma coisa. O que mais tem pra falar? O que aconteceu essa semana? Essa semana teve Dia dos Pais, né? Dia dos Pais. E eu tava assistindo Netflix. Eu acho que por causa do Dia dos Pais que tava chegando, tava aparecendo muito filme de não sei o que, pai de sei o que, pai de daqui, pai de não sei o que. E o Poderoso Paizão, nada a ver. Mas eu assisti O Pai do Ano, é um filme de comédia da Netflix, é, com, com a produtora do Adam Sandler, a Happy Madison, acho que é isso. E é um filme de comédia como é que é como é que é o nome dele mesmo? Esqueci, é o nome do amigo do Adam Sandler. Tá em todos os filmes com ele, fez até o Gente Grande lá. Esqueci o nome dele. Então vamos pular essa parte do nome aí. Vamos pro filme, que é um filme ruim pra caramba. Não gostei. É um filme com algumas piadas boas. Eu assisti dublado, porque eu assisti com a minha mãe. Eu não costumo assistir filme dublado, mas como eu tava assistindo com a minha mãe, eu falei, eu vou colocar dublado, que também ela não vai conseguir ficar lendo, né? Que ela também nem gosta de ficar lendo. Então eu coloquei dublado. E eu não sei se por causa da dublagem perde algumas piadas, mas não tinha muita piada. Tinha piada, algumas boas, mas eu achei bem poucas piadas que tinha. E a história do filme é muito. É muito. Ah, ficou várias coisas abertas, tipo, um monte de coisa aconteceu que não foi pra lugar nenhum. Parece que pra fazer alguma piada, e aí cortaram essa piada, mas deixaram a cena. Tipo, alguém falou o setup, mas não falou o punch. Aí ficou só um setup, só uma informação aleatória. Então não fez muito sentido isso pra mim. E
A história também não achei muito boa a história, não. E é isso aí mesmo. Vim falar só pra falar que esse filme é ruim. Não assistam. E a menina da Disney tá lá também, que não sei o nome dela. É uma loira lá que fazia série da Disney. Só vem Kevin Spacey, mas não sei se esse é o nome dele. Kevin Spacey. Esse aí não é o cara do. Da. Ah lá, esqueci o nome da série também, que era o presidente lá. O cara que era gay. Era gay não, é gay. Kevin Spacey. Então, não é esse cara não, pô. Bom, não sei, não lembro o nome do cara. Mas é um amigo do Adam Sandler. Coloca lá, amigo do Adam Sandler no Google que vai aparecer ele. E eu acho, né? Ou coloca o nome do filme também, pô, o pai do ano. Mas não assiste o filme, só pesquisa pra você ver quem é o cara. Pra lembrar o nome, depois você manda pra mim o nome lá. Manda lá no meu Instagram, @AndreOtávio. Manda lá. O nome do cara é tal, que eu não lembro o nome dele. Kevin Spacey. Só vem Kevin Spacey na minha cabeça, mas eu sei que não é esse. Mas só vem Kevin Spacey na minha cabeça. Mas não é ele. E não assisto esse filme. E a Netflix só tá empurrando o filme do Dia dos Pais. Agora que já passou o Dia dos Pais, eu acho que vai parar com isso. Que o próximo feriado é qual? 7 de setembro? Será que é esse? Também tô por fora de feriado, que não faz diferença pra mim também feriado. É, eu acho que eu não devia ter falado isso, mas tô nem aí, já falei, já tá falado, não tem como voltar atrás, porque esse podcast não é editado. E o que eu falar tá falado. E então eu já vou pedir desculpa já pelo que eu falei e pelo que eu vou falar, não só nesse episódio, mas em todos os outros episódios, mas principalmente nesse agora que eu devo ter falado bastante besteira. Todo final de episódio agora, eu acabei de decidir. Final de episódio eu vou pedir desculpa pelo que eu falei no episódio. Porque se eu falei besteira, eu já peço desculpa e já fica tudo certo já e ninguém vai cancelar eu. Certo, resolvido então. É isso aí que eu vou fazer agora. Vou pedir desculpa. Então é isso, já tá com quase 40 minutos. Eu vou encerrar aqui. É, foi só pra falar mesmo como que vai ser esse podcast. Eu vou ligar aqui, vou ficar falando, não vou editar nada. Vou tomar água pra caramba. E não tô falando stand-up, tô falando podcast mesmo. E eu tava pensando também, no final de cada episódio, fazer o quê? Indicar alguma coisa. Não sei o que. Vou só indicar. Vou indicar alguma coisa. E para acabar esse episódio com chave de ouro, já vou indicar alguma coisa já. Então, para você que tá ouvindo esse podcast, sim, você, porque não tem mais de uma pessoa assistindo. Assistindo não, ouvindo. Tem uma pessoa ouvindo esse podcast. E é você que tá ouvindo esse podcast. Só tem você só ouvindo. Você é tipo, você é tipo área VIP. Área VIP de uma coisa que não é VIP, mas você é o único da VIP. Um lugar que tem área VIP aberta, mas você é a única pessoa que foi lá. Então é você que está ouvindo esse podcast. Vou indicar uma coisa para você. Estou indicando agora um banho. Obrigado.